Irmão, aproveite seu menos. E eu queria falar sobre uma mulher que foi mãe. E uma mãe extraordinária. E amor de mãe é interessante. Não precisa ser escrito. Ele é demonstrativo. É que nem fé. Amor de mãe é que nem fé. Ele é demonstrativo. Está o texto aí? Tem um menino com o texto? Vamos ler? Deixa eu ver esse aqui. Vocês vão ver com alguma dificuldade, mas eu estou melhorando, viu? Estou melhorando. Está em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10, se não me engano. Diz assim: um homem da casa de Levi, casou com uma mulher da mesma tribo de Levi. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tampou os buracos com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. E quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscar. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, Hamatsup, é o nome dela, bonitinho o nome. Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino, Joquebede. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. E a mulher pegou o menino e o criou. Amém? É uma história de grandes verdades que estão aí e que não vai dar para exaurir todas as verdades que estão inseridas no texto, no contexto, mas eu gostaria de trabalhar algumas. Eu gostei de um autor que eu li, que o texto não fala diretamente disso. Mas hoje, como é Dia das Mães, eu creio que eu posso dar uma pincelada nisso. Porque há mães de conotação sanguínea, de origem sanguínea. Mas há mães também de coração. Não sei se vocês já perceberam, o texto mostra um grande nitidez. Mãe de geração e mãe de coração. Não sei por quanto tempo especificamente esse menino ficou nas mãos da filha de Faraó, mas ele foi amado por essa mulher, que pôs nele o seu carinho de mãe. Algo inexplicável. Como se explica? Tem coisas que a gente sabe, mas não sabe explicar. Me fez lembrar uma ideia daquele menino que estava chupando mel e encontrou um coleguinha, e o coleguinha disse: o que você está chupando? Não.
E o que é mel? É doce. Doce como o quê? Como mel. Mais que o açúcar? Mais que o açúcar. E o que pode ser mais doce que o açúcar? O mel. E o menino continuou nas suas indagações, ele disse, experimenta. Para conhecer quem mel é só quem pode experimentar. Por isso eu quis trazer a memória que quem tem uma mãe hoje tem um grande bem. Que a alma tem, que pode alguém chamar de mãe. E também, hoje é um dia que tem muitas mulheres que não se tornaram mães por alguma razão, mas são sempre mães. Pelo carinho, pelo cuidado que tem com os filhos, quem sabe de suas irmãs, sobrinhos, né? São mães. Mulher é mãe por natureza, né? Mulher é mãe por natureza. Eu gostaria de falar hoje dessa mulher, cujo nome é Joquebede, que no hebraico é Iod-Veb, que significa Jesus é glória, ou Deus é glória. E que a gente vê algumas verdades. Primeiro, como eu disse para você, uma verdade que eu vejo em Joquebede e que não está escrito em nenhum versículo, que foi uma mulher de fé. Foi uma mulher de fé. E como que você pode provar isso, pastor? Que ela foi uma mulher de fé. Você já viveu o tempo do apesar de? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Apesar de. Era um tempo difícil. Arão e Joquebede estão vivendo um tempo difícil com o povo de Deus. Ramassés III estava vendo o povo crescer e ele se amedrontou no coração e resolveu tomar uma decisão. E qual foi a decisão? Que as parteiras que ele chamou, Sifra e Puá, que iam atender as mulheres hebreias que iam dar à luz, que fizessem o quê? Que matassem os meninos. Que menina guerreira ia ser soldado e deixasse só as mulheres. E já me perguntaram inúmeras vezes, em 43 anos de ministério, será que as parteiras mentiram? Não. Eu não creio nisso. Elas disseram a verdade é Faraó. Porque as mulheres hebreias, até pelo contexto que elas viviam, elas eram mais vigorosas, eram mulheres de lutas. Assim como você, que é mulher de luta pela existencial da vida, e que Deus dá fibra ao seu coração, Deus lhe dá rumo à vida, Deus faz com que você não desista e que você lute por aquilo que você ama, porque você pôs no seu coração, sua casa, sua família, seus filhos, seu lar. Eram mulheres vigorosas. E quando elas chegaram lá, essas mulheres já tinham dado as luzes e elas podiam matar os meninos, mas elas não fizeram isso. Elas não mentiram, porque Deus não abençoou a mentira, ou abençoou. Deus não abençoou a mentira. E elas foram mais tarde, que elas eram estériles, abençoadas por Deus e deram a luz e se tornaram mães. Amém? Então deixa eu ver aqui com você. Primeira coisa que eu vejo em Joquebede, que não tinha um salmo naqueles dias, mas ela tinha essa verdade na sua alma e no seu coração. Entrega, quer falar junto comigo? Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais ele fará. Apesar da decisão de Faraó, ela não temeu gestar Moisés. Ela não temeu. Ela podia dizer para o seu marido, mas
E agora, o que a gente faz? Ela podia ter outra providência, mas ela não temeu. E por que ela não temeu? Não é porque ela era desafiadora, mas porque ela confiava em Deus. E aí não precisa escrever que há fé. Porque quando a gente confia em Deus, é perceptível. Alguém que confia em Deus. Apesar de saber que a criança nascida, e você já viu criança chora, não chora? Tem prédio, tem duas, eu não sei aonde, mas eu sei que ela chora, porque eu estou na cozinha e escuto as meninas se chorando. Eu não sei localizar o apartamento, mas o choro chega lá, que a criança chora. Criança chora. E ela, apesar disso, Deus deu a ela, pela confiança que ela tinha em Deus, de saber tratar com essa criança, para que essa criança não fosse descoberta pelos bosses. Vocês já viram um filme antigo, do tempo de Israel? Já viram como eram as casas? Eram coladas, geminadas. Eu não sei como ela fez, mas é a estratégia de Deus. Apesar de ter uma criança que chorava, ela soube escondê-la. E a escondeu por 3 meses. Eu vou dizer para você, por que 3 meses? Não é uma receita, não. Foi um tempo oportuno que Deus deu para ela, como dá para as mães. E olha, agora eu estou dando ênfase ao meu pensamento, à imaginação, ao meu coração. Ela colocou 3 meses essa criança no altar de Deus. Acho que esse foi o tempo oportuno, que foi 3 meses. Eu vejo alguns momentos na Bíblia que Deus separou homens, por exemplo, 40 anos para preparar um homem para ser libertador. Eu disse, mas para quê? 40 anos, era 40 anos para que ele pudesse ter fibra, ter garra, ter fé, não desistir. 3 meses essa mulher orou, e cada vez que ela buscava o Senhor, Deus a fortalecia mais no seu coração. Apesar de Faraó, essa mulher chamada Joquebede me ensina 2 coisas, basicamente agora: a confiar em Deus e não temer as afrontas daquele que veio para matar, roubar e destruir. Eu não sei aqui, eu não vi aqui em Santos, mas em Minas Gerais, as mineiras, as casas mineiras, tinham uma, quem é mineira sabe, para guardar o queijo, para guardar o pão, tinha aquela redonda, sabe, aquele negócio plástico, eu não sei como que é o nome daquilo. E Deus põe sobre a sua vida, a minha vida, quando buscamos o estabilidade de Deus, a proteção do Senhor. Joquebede sabia disso. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. A outra coisa é que ela preservou, cuidou e amou quem Deus tinha dado a ela, em nome de Jesus. E aqui eu estou usando Jesus, porque é o nosso tempo, que Deus não nos dá nada que não seja da sua vontade santa e soberana. E eu vou dizer uma frase que não é uma frase de efeito, mas ela sabia que Deus a ajudaria. Eu não sabia como, mas ela sabia. E essa é a fé do crente. Qual é a fé do crente? Eu não sei quando, eu não sei como, mas sei que um dia Deus nos visita com o seu extraordinário. Amém? Não sei como. Uma história bonita na igreja luterana, que o pastor já deve ter estudado, história da igreja. A igreja de Caldas, já ouviu falar disso? Um jovem adoeceu
Naqueles dias, pneumonia, desculpe, tuberculose, sem cura. Não tinha como curar. Tossiu, escarrou, sangue, o seminário foi mandado para onde? Para essa região, cujo clima era propício para o tratamento de quem? Da tuberculose. Recém-informado, um menino de fé, falou de Jesus, né? E quando a gente fala de Jesus e fala com Jesus, sempre acontecem coisas novas. Uma igreja lá se formou. Depois de um tempo, esse menino tossiu e o médico disse: "Tussa novamente?" Ele: "Para quê? Tussa?" Ele tossiu. "Vamos lá fora." Escarre. Não saiu nada. Estava curado, né? Porque Deus tem seus planos. Eu gosto muito de Jó. Lembra da frase de Jó? Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Não sei se você vai concordar comigo, mas Joquebede, eu creio que tinha isso na sua mente. Que os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser frustrados para a vida do seu lar, para a vida da sua família, que Ele não constituiu sua família para frustração, mas para ser abençoado por Deus com toda a sorte de bênçãos. Amém, queridos? Tem café hoje? Porque eu estou precisando de elogio. Uma outra verdade. Uma outra verdade. Que eu saco do texto. Aqui não está escrito, mas diz assim: uma mulher que soube ser em Deus esforçada. Mas como Deus trabalha isso? Deus é interessante. Deus trabalha de forma interessante. Deus fez com que Joquebede desse a luz. Eu não sei se você reparou no verso 1 e verso 2. Obrigado, meu pastor. Porque hoje Deus permitiu que esse verbo levantasse meio estropiado. Eu gosto muito do que está na parte infime do verso 2. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Olha, eu não sei se você vai concordar comigo, mas Deus abençoou algo fabuloso. Isso abusa mulher. Chama-se instinto. Deus empolgou o coração de Joquebede, que viu que o menino era o quê? Formoso, era bonito. Isso encantou o seu coração. Fez com que Joquebede, então, preservasse a vida desse menino. Deus despertou esse instinto de amor de mãe na vida de Joquebede. Você diz: "Ah, pastor, o senhor está dando uma imaginação, não estou não." Eu vou referendar isso com um exemplo que tem na Bíblia. Você lembra daquela história de 2 mulheres que se apresentaram ao rei Salomão? São crianças. E uma das mulheres dormiu e deitou-se sobre seu filho e ele veio a óbito. Pela manhã, quando a outra acordou, seu bebê estava trocado. E começou uma celeuma, uma luta entre elas. Esse não é meu filho, esse é meu filho. Esse não é meu filho, esse é meu filho. Levaram a Salomão. Quem foi Salomão? Um homem, mas sábio. E Deus fez com que Salomão usasse na sua sabedoria
Olha o que eu vou dizer para você. O instinto materno. Salomão perguntou para ninguém: veja os olhinhos do menino, se parece com essa ou com essa. Veja a boquinha, veja o nariz. Não. Salomão disse: me traga uma espada. Eu vou dividir o menino pelo meio, metade para você, metade para ela. A mãe disse: não, que meu filho fique vivo com ela. Isso é o quê? Eu disse para você que eu sinto falta da minha mãe. Trabalhei aqui em Santos, na bolsa de café. Acordava cedinho e eu tinha que ter aquelas guias para liberar café de manhã. Chegava mais tarde. Às vezes eu dava nem para ir para casa e ia direto para a faculdade, para fazer minha primeira faculdade ali na Visconde São Paulo. Chegava em casa, isso eu tenho viva memória. Sempre estava um copo de Nescau batido e minha mãe me esperando. Não que meu pai não gostasse de mim, mas ele estava dormindo, mas quem estava acordado, quem era? Era a mãe. Quantas vezes eu não tomava nem o Nescau, dormia de roupa, e tão cansado. Mas não esqueço, era o instinto. E não poucas vezes eu acordei com a minha mãe passando a mão sobre a minha cabeça. Deus aguçou nessa mulher, Joquebede, o instinto materno, porque Deus tinha um plano para a vida desse casal, para a vida dessa nação, através desse menino. Deus tem planos para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Crê nisso. Eu posso não ver, mas eu sei que Deus tem. E essa mulher é fantástica. Ontem mesmo eu vi numa entrevista que eles estavam fazendo uma entrevista com uma senhora que escreveu um livro fora da caixa. Que essa expressão é uma expressão inglesa que diz o seguinte, deixa eu ler para você. Essa expressão inglesa diz o seguinte: think outside the box. Pense fora da caixa. Você vai dizer, mas o que é isso, pastor? Deus deu criatividade a Joquebede para pensar fora da caixa. Fora do comum. Achar uma estratégia. Cestos existiam na época, não existia? Betume existia, não existia? Mas eu não sei se alguém tinha pensado em fazer isso. Pegar um cesto, passar betume e piche, forrar, colocar no carriçal junto aos juncos, para que não corresse o cesto no vigor das águas. E no tempo que a filha de Faraó iria sair para fazer o quê? Banhar-se. Isso foi pensado, foi estratégia de Deus posta no coração de Joquebede. Não é assim que Deus faz? É assim que Deus faz. O cesto, o carriçal, a irmã orientada certamente pela mãe, que quando viu a filha de Faraó, as mães são criativas, não são? Quem não tem saudades da mamãe que fazia uma comida na segunda-feira e na terça-feira ela fazia um negócio misturado da comida que sobrou? Eu me lembro dos meus bolinhos de arroz da minha mãe. Sobravam algumas coisas, chegava num dia que aparecia o bolinho de arroz. Mas o que era? Era a somatória de tudo que ficou. E era gostoso. Joquebede precisava de um plano e Deus deu um plano para ela. O que você precisa na sua casa, no seu lar, na relação com o seu cônjuge, com o seu filho, para criar filhos? E muitas vezes o que a gente diz,
o menino é difícil, o marido é difícil, mas você já tentou falar com Deus, buscar de Deus uma estratégia para que algo novo, algo belo seja feito, Deus faça você sair da caixa, Ele traga planos de Deus para você ter vitórias, ter conquista e as bênçãos do Senhor. Amém, queridos? Posso dizer que Joquebede era uma mulher corajosa porque ela foi uma mulher de oração? Posso? Ela foi uma mulher de oração. Não está escrito, mas 3 meses ela não ficou à toa, ela ficou falando com Deus. Uma outra verdade é que essa mulher foi uma mulher de coragem. Precisa ter coragem. Certas coisas na vida a gente precisa ter coragem para mudar a história. Você precisa ter coragem. Eu vejo isso numa história de um moço. Atrapalhou toda a sua vida, lembra do chamado filho pródigo? Atrapalhou toda a sua vida. Desejou a morte do pai ao pedir herança antecipada. Saiu, gastou tudo, mas ele teve uma coragem imensa. Veja se isso não é coragem, a gente precisa ter coragem. Para mudar a história, a gente precisa ter coragem. Diz, levantar-me-ei, irei ter humildade. Quem sabe na manhã desse dia, seja o dia de você se levantar na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus. Creia que Deus vai inspirar você. Creia que Deus vai visitar a sua vida com o milagre do Senhor. Que algo de Deus vai acontecer. Você lembra do apesar de? Agora eu posso dizer. Atos 5, 29, na versão que o pastor gosta de usar, MAA, diz assim: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Tem certas coisas que eu preciso a gente entender isso, em nome de Jesus. Essa mulher teve coragem. Essa mulher teve coragem. Pastor, dá um exemplo disso. Daniel, lembra de Daniel? Foi levado junto com seus amigos para Babilônia. Lembra? Foi levado para Babilônia Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E lá o rei determinou que eles fossem alimentados com vinho e a comida do rei. Mas Daniel teve coragem. Que coragem ele teve? Daniel decidiu não se contaminar, nem com a comida, nem com a bebida do rei. Diz alguma coisa para mim? Diz alguma coisa para você? Às vezes é preciso a gente tirar alguns entulhos da vida, não se contaminar, para que a gente possa ver o extraordinário de Deus visitando a nossa vida, que a gente tenha coragem de fazer essas coisas, para que a gente veja Deus agindo na nossa vida. E foi o que aconteceu com Joquebede. Ela teve convicção de que seu filho era de Deus. Tenha convicção disso. Tenha convicção de que Deus vai cuidar de tudo na sua casa. E ela não hesitou em entregar o menino, porque ela sabia que o melhor lugar do menino estar era onde? No centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. E nessa manhã, com todo carinho, me permita dar um nome a essas mulheres diferentes, temporariamente. Eu vou dizer, Joquebede, seja abençoado. Cada dia mais, amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.